fizemos uma pequena provocação às escolas, às faculdades. Venham para E já estamos na segunda parte do Enfoque. Muito obrigada, meus caros convidados. Durante este pequeno intervalo, realmente, falaram muito da cidade do Porto, do que é preciso fazer na cidade do Porto. Eu gostava agora de ouvir a Nádia, porque ela estava exatamente em ligação com aquilo que me estava a dizer o Agostinho há bocadinho, a referir em relação às dificuldades dos novos sem-abrigo, não é? Ou dos novos pobres. De todos. De todos. De todos, porque as pessoas às vezes esquecem-se que o maior espaço que existe na cidade do Porto é a rua. E é onde as pessoas vivem. Não é? Neste caso que estávamos a falar. E o que eu estava a referir é que há muitos motivos que levam as pessoas a viver na rua. Não são só as dependências, não é? Mas vários fatores emocionais, psicossociais, que levaram a que a pessoa se encontrasse naquelas condições. Porque eu acho que ninguém tem o gosto de viver na rua. Ninguém gosta de passar frio, de ouvir barulho de noite e outras coisas mais, não é? É uma situação muito complicada. Sim, mas eu também encontrei pessoas, nesta última investigação que fiz, onde de facto vi pessoas que, ao contrário da primeira, que tinha encontrado pessoas ligadas ao álcool e à toxicodependência, e agora não tem os novos pobres, aquelas pessoas que tinham emprego e perderam, mas encontrei na rua pessoas que não queriam ir dormir aos albergues. Por exemplo, onde podem e onde têm a oportunidade de ter lá um quarto. E porquê, Agostinho? Porque querem viver na rua. É a sensação de liberdade também. Não porque os albergues e os lares das misericórdias têm ordem, há disciplina. As portas fecham-se a determinada hora, abrem a outra. Eu próprio, quando fui a primeira vez... Há regras, claro. Quando fui a primeira vez dormir aos albergues de Noturnos do Porto, e já fui 2 vezes, a primeira vez, falei com várias pessoas que estavam lá porque tinham mesmo necessidade de estar, mas não estavam diariamente, porque de vez em quando não queriam estar ali e suportar as horas. As portas eram fechadas e as pessoas sentiam-se ali um bocado como uns reclusos. E eu senti isso. Portanto, isso só para dizer que é evidente que a maior parte das pessoas que estão na rua estão por uma série de necessidades e de consequências, obviamente, mas também há aqueles que estão lá... Porque querem, Agostinho? Não, eu não digo porque querem. Eu não vou ser... Mas que dá-lhes é melhor para eles, com o estilo de vida que querem, é melhor para eles estarem ali, mas do que estar sujeitos a regras das chamadas instituições. Porque também é importante ver, e eu aí acho que a cidade do Porto, aí sim, e eu apesar de não ser do Porto, vivo, portanto, já estou a trabalhar aqui no Porto há muitos anos, estudei aqui no Porto, e portanto conheço o Porto como as minhas mãos. E uma das coisas que me sensibilizou, sobretudo nos últimos anos, é que de facto o Porto, infelizmente, no aspecto dos sem-abrigo, assemelha-se às grandes cidades europeias e mundiais. Porque, de facto, antigamente uma pessoa ia a Londres, a Paris, e também ficava impressionado. Já víamos ao pé do Metropolitano, exatamente, por exemplo. E cá ainda não víamos, no Porto e em Lisboa. E no Porto já vimos. Aliás, eu chamo a atenção. Eu vi isso e fiz isso diversas vezes, tanto no Porto como em Lisboa. A partir das 7 horas, vocês estejam atentos e veem pessoas, as ruas, veem embalagens de cartão e cobertores já junto às portas. Portanto, são as pessoas que estão a chegar. E é uma cidade que a maior parte das pessoas nem se apercebem, mas vai surgir outra cidade dentro da própria cidade. Os sem-abrigo vão construir as suas casas, entre aspas, as suas barracas de papelão. Tomando o seu lugar, o seu posto, quase, não é? E de facto é uma coisa que neste momento, e isso entristece-me também porque o Porto, o centro do Porto, quando falo centro do Porto, não estou a falar na Ribeira, estou a falar na Avenida dos Aliados e não estou a falar na zona dos Clérigos, estou a falar na Avenida dos Aliados, Sá da Bandeira, Santa Catarina está deserto. Se formos lá esta hora não está ninguém, a não ser as pessoas estendidas com os cartões junto aos estabelecimentos. Portanto, é uma nova cidade que surge
a partir das 8. Como se levantasse uma cidade com esse fantasma no meio da cidade. Eu apercebi-me disso aqui no Porto e em Lisboa. Em Lisboa até acho que ainda é pior. Já vamos falar um bocadinho também de Lisboa. António Fonseca, a sua perspectiva provavelmente será pelo menos diferente, mas você conhece também muito bem a noite do Porto em relação... E esta questão dos bares transformou, digamos, é uma outra imagem da cidade também, que transforma o Porto numa cidade mais cosmopolita, mais moderna, é isso? Mais cosmopolita, mas está-se a cometer erros, porque estamos a transformar uma determinada zona num gueto. Quer dizer, não tarda, aquela zona... Que zona que se refere? A zona dos clérigos. Dos clérigos. Onde já tem um aglomerado elevadíssimo de estabelecimentos de animação. Estamos à vontade para falar, são nossos associados e não é de forma alguma dizer para não abrir. Só que é importante começar a passar para o lado oriental. Porque, repara, a maior parte daqueles edifícios tem vários andares. Alguém vai ter que ir morar para lá. Ou alojamento, ou habitação, ou turismo habitacional. E esta falta de planeamento, porque isto nasceu naturalmente por uma iniciativa de empresários. Curiosamente, jovens empresários ligados à arquitetura que abriram os primeiros espaços ali. Isto começou em 2005. 2007 foi já um grande salto e a partir daí todos os anos e todos os meses abre um bar. O que é que acontece? Se isto não for bem planeado, vai-se cometer o mesmo erro que se cometeu há 20 e tal anos na Ribeira. Ou seja, onde a Movida estava toda lá instalada, sobretudo a nível de pequenos nichos de mercado, de bares e um aglomerado muito grande na rua, onde ainda havia muitos moradores e depois foi o que foi. Deu no que deu, descontentamento, conflitos e o que é que vai acontecer? O que aconteceu na Ribeira? Havia estabelecimentos, bares licenciados, que depois as casas eram reabilitadas com quartos em cima dos bares. Claro, as casas abanavam, quer dizer, as construções ali são toda a gente, havia um grande barulho. Portanto, até estamos a falar do miolo da cidade, casas muito antigas, de uma zona muito antiga. Não é? A Baixa do Porto, repara, a maior parte destes espaços que ocuparam armazéns. A maior parte destes espaços ocuparam armazéns ou antigas livrarias. E estão bonitos. Mas só se consegue ver o encanto desses espaços à noite, porque durante o dia aquilo está quase tudo fechado e durante o dia é o inverso de Santa Catarina à noite. Há ruas na Baixa que durante o dia estão desertas e a partir das 10 da noite estão... Eu acho que até aqui, e já nós próprios dizemos aos nossos associados, é importante abrir um espaço ali e estar aberto de dia, pelo menos de tarde. Porque se for ali à rua... E a receptividade, já agora explico-me isto. Vocês apostam mais, digamos, na área da noite e no tempo, em termos temporais, é mesmo na noite. Mas acha que, por exemplo, se estivesse aberto de dia, que isso conseguia alterar a vida do Porto? Eu já agora quero dizer aqui uma coisa. Nós, como associação de bares, somos uma associação que temos como associados estabelecimentos de lojas e estabelecimentos vocacionados para o turismo. Por sua vez, a animação. Nós, em 2007, conseguimos pôr 60 e tal lojas a abrir, não sei se recorda, às primeiras sextas-feiras de cada mês, na Baixa. A contrapartida que dávamos às pessoas, às lojas que abriam à noite, é que quem fizesse compras nessas lojas, que era a primeira sexta-feira de cada mês, não só tinha um desconto, como tinha direito a beber uma bebida em qualquer estabelecimento, à escolha de cerca de 30 estabelecimentos de animação. Ou seja, nós demos em 2007 a ignição. Alguns desses estabelecimentos que abriram à noite, ainda hoje fecham às 10, 11, conseguiram ultrapassar e não se queixam nem se lamentam por os centros comerciais estarem a roubar clientela. São espaços diferentes. Portanto, eu acho que a questão que se põe aqui é o seguinte: os horários não é como antigamente. A sociedade evoluiu, os hábitos são diferentes, já não se almoça à 1, almoça-se às 3, conforme os casos, há uma grande flexibilidade de horários das pessoas. Portanto, o que era importante, não faz sentido uma loja comercial abrir às 9h30 da noite, se calhar faz mais sentido abrir ao meio-dia e fechar às 11 da noite. Portanto, não podemos ter comerciantes a lamentar-se e sempre contra os centros comerciais, quando eu chego às 7h15 a um comerciante na Baixa e ele já olha para mim de lado... Já está a fechar a porta. Portanto, a questão é, nós como espaços de animação, e não é por acaso que alguns dos espaços de animação também são lojas. Tem lá lojas, tem lá oferta, tem lá tem boutiques, tem lá... São espaços diversificados. Esse é um aspecto muito curioso que eu espero que os nossos espectadores, mesmo que não sejam do Porto, quando cá vierem, não é nada, acho que vale a pena ver. E não é só pela questão também dos espaços noturnos, mas também para conhecer uma outra cidade, porque esta cidade se calhar é diferente. Aliás, eu ponho esta questão aos dois em perspectivas com toda a certeza bem diferenciadas. Mas esta cidade do Porto é uma cidade muito diferente do que era aqui há meia dúzia de anos atrás, não é? A nossa cidade, a nossa cidade é uma cidade muito bonita. Claro que eu sou suspeita para falar, porque sou habitante, mas acho que é uma cidade muito bonita. E, efetivamente, há uns anos atrás as coisas estavam um bocadinho diferentes, porque eu recordo que havia livrarias em locais onde agora há bares, livrarias essas que tinham bastante interesse, pelo menos para mim, que sou leitora assídua, e que gosto e preferia, muito sinceramente, frequentar uma livraria dessas do que ir a uma FNAC ou a uma Bertrand, nada contra, pelo contrário, sou lá cliente.
Mas porquê? Porque todas as restantes livrarias fecharam, não é? Ou praticamente todas. E quem diz isso diz outro tipo de comércio que nós vemos cada vez mais encerrado. Estou-me a lembrar do filme, não é? Das livrarias inglesas, das pequenas, belíssimas livrarias inglesas, claro, e outras, não é? Também que foram fechando, portanto, alterando completamente o rosto das cidades. Altera, e não só, eu concordo com a vida noturna, até porque, seja em que país for, é sempre uma área de vasto interesse para quem visita o país e para quem visita aquela cidade em particular, mas também acho que muita coisa se foi perdendo nos últimos anos. Eu ainda não tenho 30 anos, para lá caminho estou quase, mas durante estes anos eu saio à noite desde os meus 17, 18 anos e vi muita coisa transformar-se. Vi muita discoteca, muito bar que tinha determinado nome passar a ter outro e outro e outro. Muita coisa mudou de cor e noto uma diferença muito grande, claro que sim. Não, mas isto tem uma razão de ser. É que sabe que o Porto, em termos de animação noturna, já atingiu a maioridade, mas ainda não está emancipado. Porque funciona por fenómenos. Nós não conseguimos... há uma casa que, mesmo assim, já sofreu, que não é no Porto, em Lessa, que consegue manter-se 40 anos, que é o Batô. De resto, o Porto funciona por fenómenos. A noite do Porto, isto custa dizer, mas infelizmente... é para onde vai o Carneiro, vão todos. Está a ir para os colegas, vai tudo para os colegas. Mas isso não é só está no a ir Porto. para a zona industrial, para a zona... Não. Acha que isso é só no Porto que acontece? Está a ir para a zona industrial, vai para a zona industrial. Isso acontece em todo lado. Assim. Você vai a Lisboa, vai a Amsterdão, vai a Zurique, é tudo a mesma coisa. Pois, mas o Porto funciona muito assim. E o mudar de nome, o que está a dizer é verdade. Mas isso quando, na Baixa ainda não houve nenhuma casa que mudou de nome, não é? Algumas até mantêm o nome das livrarias, não é? A questão que se põe aqui é o seguinte, eu acho que a dinâmica dos espaços de animação noturna estão a servir também para incursões culturais, porque faz-se muito teatro nestes espaços da Baixa. Atuam lá muitos artistas, não é só os DJs, atuam lá muitas bandas, muita música portuguesa está a passar. Por exemplo, nunca se ouviu tanto fado no Porto, que há estabelecimentos da Baixa, quase todos têm um dia por semana com fado. Quer dizer, é importante que estes espaços são espaços de incursão social e cultural. Por isso é que o turismo também chega ali à Baixa e procura o conceito que vai ser... Quer dizer, portanto, anda na rua a socializar-se, mas depois vai procurar aquele espaço que se enquadra com o conceito que gosta. Esta oferta, o Porto nunca teve. E Lisboa não a tem. Atenção, que eu conheço bem a noite de Lisboa, não tem a forma, o estilo de oferta, os conceitos que se exploram aqui no Porto. Eu vou dar um exemplo. Quem é que diria que a cidade do Porto, não tem nada a ver, são conceitos, a cidade do Porto... aqui há uns 20 anos, não tinha nenhum bar gay. Ou tinha um. A cidade do Porto está atrevida, esses conceitos, existe quase uma dúzia deles naquele quartel da Baixa do Porto. Não é só cá no Porto. Não. Cada vez é uma situação, cada vez é mais... Não, mas só para dizer que é uma cidade aberta. Onde eu quero chegar é uma cidade aberta, enquanto aqui há uns anos, há uns 30 anos ou mais, era mais escandalizava com a mais pequena das coisas, hoje está muito mais aberta. Portanto, coisas. Por isso é que ela é procurada. Portanto, ela é procurada precisamente por isso. Eu acho que o Porto está a ser procurado como na década de 70 a Amsterdão era procurado. Eu acho que é um pouco isso. E ainda não temos as lojas com as montas. É um pouco. Arquiteto Macena. Eu só gostava de acrescentar aqui esta matéria, que é uma matéria realmente interessante e que realmente caracteriza muito a cidade do Porto, mas o que é importante verificarmos é o seguinte, o que está a ser feito na cidade do Porto não está a ser ouvida pelas pessoas que lá vivem, isto é, os seus residentes, as pessoas, os comerciantes, as atividades industriais que têm desaparecido, por todo um conjunto de fenómenos que têm de ver com estas questões que aqui estamos a falar, e que esquecemos que há uma outra. É a cidade burguesa. A cidade burguesa tem, digamos, encantos e recantos. Não é? Eu digo, não conheço tudo, não é? Ando sempre a descobrir mais um lugar. De facto, os lugares são encantadores. E é preciso saber ouvir as pessoas. Isto é, a cidade, aquilo que eu fiz no Mercado de Bolhão, em que eu ouvi os comerciantes, percebi como é que eles que gostavam de comercializar, como é que os clientes gostam de ver o seu produto, como é que se pode comunicar. Aliás, o Mercado de Bolhão, como sabe, é um excelente órgão de comunicação. Lá aprende-se tudo. Lá, quando se chega, sabe-se qual é o preço de todos os produtos, sabe-se o que é que se passou. Enfim, é realmente uma fonte importante. Discute-se política, não é por... Quer dizer, aquela história que os políticos vão para os mercados não é tão por acaso assim, não é? Não. É porque lá está a raiz das coisas, tem a atualidade toda. Lá está a atualidade. Tudo. Está tudo. E já é um telejornal completo. Completo. Às vezes tem algumas coisas que também não são tão necessárias, não é? São algumas vírgulas que lá existem, mas de qualquer modo fazem parte daquele... Mas há vírgulas a que se está a referir muito engraçadas, muito engraçadas. Portanto, eu estou a dizer que a cidade do Porto precisa de ser olhada. É preciso
olharmos e fazer com que as pessoas participem na sua vida. Perceba, a sua intenção é muito ouvir as pessoas, que é uma coisa que, na sua opinião, não tem acontecido muito. Não tem acontecido. E, nesta reformulação dos vários espaços. Exatamente, os espaços estão a ser reformulados contra a vontade das pessoas. E podemos ter, de facto, coisas depois tenebrosas, que são a destruição inteira, digamos, de quarteirões, coisa que a cidade não pode ser destruída. A cidade tem a sua identidade, cada casario, cada local tem a sua identidade. Está a dizer que esta questão dos espaços, por exemplo, estão a desarticular... Podem desarticular tudo isto. Portanto, é preciso... Estou-me a lembrar ali da zona dos clérigos, por exemplo, não é? Exatamente. E não só. E da zona Leões? Onde Largo de Santo Eloy, portanto, aquilo... Atrás. Portanto, a Galeria de Paris, Cantos Velhos. As galerias de Paris, cá em baixo, junto à estação. Em frente à estação. Próxima à estação. Cardosas. Em Cardosas. O guarda das Cardosas foi completamente desventrado. Quer dizer, a cidade não é isso. Nós estamos a importar modelos que já estão rejeitados na periferia, que são modelos estereotipados, não é? Que fazem parte de um outro momento, que não é este. Portanto, destruirmos os quarteirões, não olharmos inteiramente para cada uma daquelas parcelas que lá estão, que têm comerciantes, têm habitantes, têm pessoas, têm indústrias, têm tudo. Destruir isso, estamos a destruir um tecido económico, um tecido social e um tecido cultural. Isto é muito grave. E de quem é que acha que é a responsabilidade disso? É nossa, naturalmente, em primeiro lugar, dos cidadãos. Portanto, nós é que somos responsáveis por deixar que aquelas coisas aconteçam. Isto é, naturalmente que a gestão dessas, digamos, é do município, naturalmente. Obviamente, e não só, e do Estado, porque a SRU digamos, já não é tanto do município. É um projeto... Senhor arquiteto, descodifique-me essas coisas do SRU, que são os nossos espectadores lá em casa. A Sociedade de Reabilitação Urbana portanto, é responsável, naturalmente, pela gestão daquele território, mas por interferência do próprio Governo Central. Isto é, há autorizações, há fundos comunitários que vêm para aquilo. Eu digo assim, não é possível. Portanto, isto não depende apenas do município do Porto, mas também depende do Governo Central. Exatamente. Depende de todos, aliás. E por isso é que eu digo, todos nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo na cidade do Porto. Mas acha que essas verbas que são disponibilizadas são efetivamente viabilizadas para o devido efeito? É uma questão para que eu coloco. Não é para o devido, mas é para aquele efeito, não é? Eu acho que... e elas são disponibilizadas para isso? Sim, elas pelo menos os quadros estão lá e dizem quais são as verbas que estão disponibilizadas. Ainda agora nos hotéis já há Olha, a semana passada teve aqui um responsável por verbas comunitárias que me falava nos sacos brancos que eu até me assustei. Mas já lá vamos, porque havia verbas que passavam de umas coisas para as outras e às vezes não se percebia muito bem para onde é que essas verbas andavam. Isto é verdade ou é mentira? Não faço ideia. Eu essa parte não sei. Pronto, está bem. Pode ser verdade. Pode ser verdade. Então, diga-me, Alcino Sousa, o senhor trabalha numa área, quase que mudamos da área do dia, da parte do dia, mais da madrugada. Como é que vê as pessoas do Bolhão? Há bocadinho perguntava ao Alcino Sousa, não mora realmente ao pé do Bolhão, mas há muitas pessoas que trabalham no Bolhão que moram lá perto, ou não? Sim, senhor. Não há? Suponho que ainda há muita gente assim. Que era muito, eu lembro-me, quando era miúda, de muitos dos comerciantes de lá, muitas das senhoras e dos senhores, como lembro desde toda a vida, que viviam lá. Se não era lá, era muito pertinho, não é? Mas isto também aconteceu, infelizmente, foi no tempo do Dr. Fernando Gomes para cá. Porque, infelizmente, não se deu aquele... O que é que você quer dizer com infelizmente? Explique. Infelizmente, por exemplo, metia-se um projeto à Câmara para renovação de um prédio ou de um estabelecimento, demorava anos. E depois fazia-se mais. Autuava-se por qualquer coisa. Eu posso lhe dar um exemplo. Num estabelecimento que eu tenho, na Rua Fonseca Cardoso, em que meti um projeto à Câmara, que não foi eu, foi o senhorio, na qual foi rejeitado, ou não foi dado a licença de habitabilidade, talvez. E o que é que aconteceu? Porquê? Porque o estabelecimento tinha portas de alumínio, de anos, de há 30 ou 40 anos, foi quando começou a vir o alumínio, que antigamente não havia, foram ao projeto, estava alterada a fachada. Por amor de Deus. Pois quiseram autuar o senhorio, neste caso não foi ele, e o que é que aconteceu? Mas isso é uma questão pontual ou aconteceu com muita frequência? É isso que eu gostava de ter a ideia disso. Foi muita coisa. Porque, digamos, há uma certa exigência, todos temos mais ou menos memória disso, né? Na altura em que está cá o Dr. Fernando Gomes, relativamente à traçada mais ou menos original das coisas do Centro do Porto. O senhor diz-me, está-me a dizer, que havia muita burocracia, era para se conseguir resolver as coisas, e hoje está melhor, é isso? Quero ouvir a sua opinião. Não posso dizer que esteja melhor ou pior, porque o problema que se põe neste momento é que a cidade está vazia. A maior parte dos prédios estão vazios. Foi a partir do Dr. Fernando Gomes. Na minha opinião, um dos casos foi esse, e outro dos casos foi que começou-se a apostar em prédios novos à volta da cidade do Porto,
começou-se a construir muitos centros comerciais, porque a cidade do Porto, ou o distrito do Porto, é o que tem mais centros comerciais. Eu nem sei como é que há tanta gente a comprar coisas, mas olha que há. A nível da cidade da Europa, o distrito do Porto é o que tem mais centros comerciais. E isto lamento imenso. Quer dizer, acho que tudo tem que ter regras. E as regras é assim, X estabelecimentos para X populações, X centros comerciais para X população, e assim, consequentemente, se assim não for, não vamos a lado nenhum. Quer dizer, nós estamos a alterar sistemas e estamos a prejudicar pessoas que neste momento estão a fechar as suas portas. Eu nunca vi numa cidade de Porto tantos estabelecimentos fechados como agora. Eu acho que não é só na cidade do Porto, meu amigo, e para o ano ainda vai haver mais. Eu gostaria de dar aqui sobre o licenciamento, sério usar uma coisa. 2007 para cá isto mudou um pouco, porque eu posso dizer que de 2007 para cá, a nível de licenciamento, sobretudo na era da restauração e bebidas, licenciou se calhar mais estabelecimentos de 2007 para cá do que 30 anos antes. Isso não tínhamos a mínima dúvida, porque há estabelecimentos que duravam 15 e 20 anos sem nunca serem sido licenciados. Isto é uma realidade. Há uma alteração da legislação. Há uma alteração da legislação. Então, tem a ver com a legislação, porque também veio trazer mais responsabilidade para os técnicos. O que não acontecia antigamente, não é? Mais responsabilidade, automaticamente há um processo que tem que ser acelerado sob pena do licenciamento acontecer, não é? Portanto, enquanto antigamente se recorressem ao licenciamento tácito, já sabíamos que isto, todos os pregos eram controlados, não é? Todas as situações eram... Há uma possibilidade de licenciar uma casa à imagem da lei agora. Difícil é. É mais fácil. À imagem da lei. Difícil Quer dizer, é? eu posso formatar uma casa à imagem da lei. O que aconteceu durante os primeiros tempos é que a lei, quando cai, vai resolver problemas de alguns edifícios, sobretudo alguns espaços, que têm obstáculos arquitetónicos que não se adaptavam à lei. Dê-me um caso muito concreto para nós todos entendermos. Sobretudo no casco histórico, e os arquitetos sabem muito bem isso, é difícil, por exemplo, as situações do pé direito, era impossível, a maior parte dos casos do casco histórico não tem os 2,70 m ou 2,80 m que era o cobrir. Portanto, há uma série, de 2007 para cá, de facto isto mudou, não tínhamos a mínima dúvida. Mas eu continuo a achar, e o Celcino fala nos centros comerciais, eu dou-lhe um exemplo, toda a gente fala mal do fast food. O fast food é capaz, em termos de higienização da cozinha, ser o melhor, mas o atendimento é o péssimo. Nós prestarmos um bom serviço, não é? Personalizarmos um bom serviço, essa gente do fast food não sabe tirar um café, não sabe tirar um fino, não sabe fazer nada. Agora, a higienização em termos de imagem, não tínhamos a mínima dúvida. Estamos a chegar a um ponto fulcral, é preciso. Quer dizer, não vamos de repente acabar com os centros comerciais, porque isso é completamente impossível. Vamos acabar por eles. Mas isso também implica que haja uma adaptação das pessoas que têm os seus estabelecimentos comerciais, seja nos bares, seja, por exemplo, nos mercados, que têm que ter outras condições. Não tem que ter outras condições. Tem uma grande vantagem, deixe-me dizer isto, deixe-me ser parcial agora. Tem uma grande vantagem. O atendimento é sempre diferente. É o personalizado, é o atendimento personalizado. Mas o atendimento personalizado, neste momento, no comércio tradicional, coisas, não é? É o contrário. Como disse, às 7h menos 1/4, olham para nós de lado. Se entrarmos dentro do estabelecimento. A questão é, e os que não olham, são os que têm... Há casas em Sá da Bandeira de sucesso. Portanto, é possível, mesmo com centros comerciais, na Rua dos ter-se um pequeno estabelecimento. De sucesso. Quer dizer, há negócios ali que não há nenhum centro comercial que lhe faça frente. É tudo uma questão de imagem e adaptação aos hábitos. Infelizmente nós, e falo eu, comerciante do mercado de bolhão, não temos condições. Claro. E isto responsabilidade de quem? Isso aí é outro caso. Das entidades oficiais, não só do Porto, como do nosso país. Acho que tenho um culpado, que é a idilidade. Ponto final. Sim, todos são culpados. Não. A idilidade é a principal culpada. Porquê? Porque não soube ouvir. A Câmara é responsável. Não soube ouvir, não soube ler um projeto que está feito, bem feito, aprovado por todas as entidades, pronto para ser executado, já disse, e desafio, em 6 meses ponham a obra em execução. Por isso digo, não é possível a idilidade continue, digamos, com um projeto pronto para ser executado e não faça. Prejudicando de facto, colocando andaimes que só prejudicam as pessoas. Os andaimes, quem conhece, digamos, a estabilidade e as patologias do mercado, sabe que não está na galeria, está na fundação. Portanto, ter ali um andaime a segurar a galeria, se a fundação cede, vai a galeria também. É um perigo. Não, eu digo é que não é um perigo. As pessoas, claro que qualquer edifício... Estamos mesmo a chegar ao intervalo, arquiteto. Mas explique uma coisa. Há realmente, sim ou não, há risco para quem vai ao mercado de bolhão neste momento? Acha que há risco? Não. Para os comerciantes, para as pessoas que vão fazer compras? Há realmente problemas e anomalias na estrutura. Elas estão identificadas. É preciso uma intervenção. Está dito como é que é possível reabilitar aquilo. Eu o que digo é, com os andaimes que lá estão,
não resolve nada, a não ser realmente dificultar mais ainda aos comerciantes. Arquiteto, muito obrigada. Voltamos daqui a pouco. Vamos continuar a falar dos espaços do Porto, dos espaços das grandes cidades deste nosso Portugal. Então, até já, aqui no Em Foco.